no Evangelho segundo narra João, capítulo 8, versos 32 a 36. Evangelho de João, capítulo 8, de 32 a 36. Diz assim a palavra de Deus, o Evangelho de João, palavras narradas por Jesus neste momento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles questionaram Jesus, responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. E queremos do Senhor, neste momento, a unção do teu Espírito e a iluminação para poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar neste momento a partir do tema a independência do pecado. A independência do pecado. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência política do Brasil. Um marco para o nosso povo brasileiro. Um marco para todos nós. Nós temos orgulho da nossa história e nós lembramos, nenhum de nós estávamos aqui naquela época, mas lembramos, porque a história nos lembra, de Dom Pedro proclamando a independência do Brasil. Aquele grito da independência, independência ou morte, um grito que ficou na história. Um grito que está na história. Um grito que nós ouvimos acerca da história do nosso país. Por que Dom Pedro fez isso? Porque o Brasil submetia-se a uma hierarquia política vinda de Portugal que o massacrava, que o torturava. O Brasil era uma colônia portuguesa. O Brasil era dependente de Portugal. As nossas riquezas minerais, de maneira especial, eram levadas para Portugal. O ouro das Minas Gerais, e não só das Minas Gerais, aqui de Minas Gerais, mas das minas espalhadas pelo Brasil, eram levadas para Portugal porque éramos, na verdade, uma colônia portuguesa. Queridos, pensando nas circunstâncias históricas da nossa nação, eu costumo viajar com as asas da imaginação e verificar o cuidado de Deus para com o povo que ele escolheu para um plano específico. Ou seja, enviar o libertador de toda a humanidade através do povo de Israel. A história daquele povo nos mostra algumas coisas interessantes. Deus escolheu, a partir de Abrão, que se tornou Abraão, e disse que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, ali está uma profecia messiânica, mostrando que através de Abraão, na verdade, viria o Salvador da humanidade. Viria quem traria libertação, libertação espiritual, não só para o povo de Israel, mas para com todo mundo. Para que isso acontecesse, Deus cuidou de Israel, Deus dirigiu, e Deus permitiu também no povo de Israel circunstâncias de cativeiro, de escravidão, a fim de prepará-los para cumprir o plano específico dele.
mas deu-lhes a independência, deu-lhes a libertação, no tempo próprio. Isso aconteceu livrando-os do cativeiro do Egito, quando o povo, durante 430 anos, estavam ali escravos do Egito, um povo que não era um povo, uma nação que não era nação, estava ali durante 430 anos, e nesse tempo todo, Deus olhava por ele, mas chegou o tempo que Deus disse: eu vou libertar o meu povo. Este é o povo que eu tive, para que eu criei, para que através dele venha o libertador de toda a humanidade. Então, queridos, isso aconteceu. Bem mais tarde, aquele povo experimentou a libertação, se tornou um povo, se tornou uma nação, se tornou dono da sua terra. Mas bem mais tarde, aquele povo volta a ficar nas mãos de outro povo, a Babilônia. Mas Deus também os libertou desse cativeiro, por causa dos desacertos do povo, por causa do pecado do povo, por causa da rebelião do povo contra Deus. Eles voltaram a serem escravos novamente, e assim o foram de Babilônia, especialmente durante o reinado de Nabucodonosor, de Ciro, e naturalmente de Dario. Então voltou a ser escravo daquele povo, escravo de Nabucodonosor, escravo da Babilônia. Mas eles foram libertos daquele cativeiro, porque Deus os libertou. O Salmo 126, ele retrata esta libertação promovida por Deus aos israelitas do cativeiro babilônico. O texto diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Era como quem sonha, um salmo histórico, né? Eles estavam ali vivendo, querendo a libertação, querendo estar de volta à sua terra, e era, na verdade, um sonho. Era como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Com efeito, eles mesmos diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus feixes. Eles foram libertos do cativeiro de Babilônia. Tempos depois, numa dimensão mais elevada, Deus querendo proporcionar ao homem, não só a Israel, mas a todos os homens de todas as nações, a liberdade verdadeira, ou seja, a libertação do cativeiro do pecado. Por isso estou pensando nesta noite na independência do pecado, pecado que o ser humano estava preso sobre ele desde Adão, pecado que é desobediência contra Deus, pecado que é afastamento de Deus, pecado que é separação entre o homem e Deus. Deus querendo libertar o homem. Nesse sentido, ele tornou-se homem. Tornou-se homem através de Cristo, habitou aqui para nos dar a oportunidade de resgate, a oportunidade de volta para ele, conforme relata Isaías capítulo 61, verso 1, que diz assim: Isaías 720 anos antes, profetiza a vida do Cristo, e ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja bem, Isaías fala e Cristo reporta isto em Lucas 4:18, quando ele chega, ele reporta essa palavra e diz assim: hoje se cumpriu esta escritura entre vós. Interessante, meus amados, e curioso, é que por ocasião da chegada de Jesus, Israel estava atravessando também uma situação política em que o Império Romano era quem estava dominando.
Era o império que dominava, mais uma vez, Israel enfrentando aquela situação. Quando Jesus se apresentou como rei dos judeus, aquele de quem os profetas haviam dito, as esperanças de Israel se renovaram, porque entendiam que Jesus seria quem os libertaria do jugo romano. Mas Jesus disse que o seu reino não era daqui. Não era este o propósito. Não era este o ideal. Os discípulos de Emaús, na discussão ou na conversa, no diálogo que teve com Jesus, quando desciam à cidade de Emaús, Jesus aproxima-se deles e eles conversando com Jesus sem saber quem eu era, mas entristecido que Jesus havia morrido, eles relatam para aquele transeunte ali, em Lucas 24, 21, o seguinte: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. No diálogo com Pilatos, no capítulo 18, verso 33 e 36 de João, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? A ideia: tu és o libertador de Israel? Respondeu Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, porque o reino do Senhor é de uma dimensão espiritual. Agora, queridos, voltemos à nossa nação. Voltemos ao Brasil. Ele é de fato independente? Sem considerar aspectos políticos sociais e partindo direto para o campo espiritual, percebemos que o nosso querido Brasil continua preso, dependente e escravizado pelo pecado. É por isso que há uma mobilização muito grande da Junta de Missões Nacionais, o irmão Jair fez agora há pouco aqui o momento missionário, para que, na verdade, o nosso Brasil possa experimentar Jesus. O nosso Brasil possa ter uma experiência com Jesus. O nosso Brasil possa ser transformado. Na ênfase da campanha, Jesus transforma. O nosso Brasil possa ser transformado por Jesus. Isto, queridos, desta noite precisa arder no meu coração e no seu, no coração de cada um de nós, de cada um dos nossos patrícios, desejando-os vê-los transformados verdadeiramente e liberto. O nosso querido Brasil continua preso, dependente e escravizado pelo pecado. Um país em que o tabagismo, em que o alcoolismo, outras espécies de drogas, a prostituição, o sincretismo religioso, o misticismo tem proliferado, nós não podemos dizer que está livre, está sim escravizado por essas desgraças, escravizados pelo poder do pecado, pelo domínio do pecado. Nosso Brasil está escravizado. Embora seja livre, embora seja um país soberano, independente, embora seja um país que não dependa de outro país, depende de si mesmo, tem as suas próprias leis, a sua própria Constituição, os poderes constituídos, que nós até oramos por eles agora há pouco, não é? Embora tudo isso, o Brasil continua escravizado pelo pecado. Jesus Cristo quer libertar o Brasil e o mundo de todo o poder do mal. Quer libertar o Brasil e o mundo do pecado que impera nesse país e mundo pagão. Ele quer libertar você, que está me ouvindo através da transmissão e que aqui está também, quer libertar você, que depende como viciado ou com medo de sobrevivência das drogas, do álcool, da prostituição, dos cassinos, dos jogos de azar, enfim, do pecado, dando a liberdade verdadeira. Inclusive, ele quer libertar você também da incredulidade, porque a incredulidade escraviza a pessoa também. A pessoa, quando vive, às vezes não tem nada disso. Às vezes a pessoa é uma boa mãe de família, é uma boa pessoa, às vezes a pessoa
é um bom filho, às vezes a pessoa é um bom marido, é um bom pai e etc. Mas ele às vezes está escravizado pelo pecado da incredulidade. Ele não crê. Ele não manifesta fé em Cristo como seu Salvador. A pessoa não faz isto. Então Cristo veio para poder libertar de todas elas, inclusive do pecado da incredulidade. Nós aprendemos à luz da Bíblia que o pecado da incredulidade é o pior de todos, porque o pecado da incredulidade é aquele que não tem perdão. Todos os demais pecados têm perdão, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é da rejeição de Cristo como Salvador, de rejeitar Cristo como Salvador, ele não tem perdão. A pessoa pode ser o pior pecador desse mundo, mas se ele confessa a Cristo como Salvador, ele é perdoado. A pessoa pode ser a melhor pessoa desse mundo, mas se ele rejeitar Cristo como Salvador, ele não tem perdão. Então, o pecado da incredulidade também, sem dúvida alguma, é uma escravidão. Então, eu coloco algumas verdades aqui, nesta reflexão, dizendo que Cristo veio para libertar o homem do domínio do pecado. O ser humano sem Deus está dominado pelo pecado. Quantos estão dominados pelo pecado não tomam consciência disso? Às vezes acham que estão livres, mas são dominados pelo pecado. Quantos estão dominados pelo alcoolismo? Quantos estão dominados pelo tabagismo? Quantos estão dominados pelas drogas em geral, quer como dependente com medo de sobrevivência? Quantos estão dominados pela prostituição? Quantos estão dominados pela incredulidade, pelo coração fechado para Deus? Quantos estão dominados por todas estas coisas, meus amados? Mas Jesus veio para libertar o ser humano do domínio do pecado. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, o pecado não terá mais domínio sobre ele. Não terá domínio sobre nós. Então Jesus quer nos libertar do domínio do pecado. Enquanto estamos nesse mundo, somos pecadores. Eu o sou, você o é, todos nós o somos. Mas o pecado não terá domínio sobre nós. Há uma diferença do pecador redimido, do pecador arrependido, do pecador que colocou a sua vida diante de Jesus e do pecador que não é arrependido. Ou seja, do pecador que vive na prática do pecado. Né? Então, como seres humanos, como lavados e redimidos pelo Senhor, somos pecadores, mas lutamos para não viver na prática do pecado. Porque já vencemos o maior pecado, que é o pecado da incredulidade. Mas Jesus veio libertar o homem do domínio do pecado. Se qualquer dessas coisas tem dominado você que nos ouve aqui na transmissão, você que está assistindo este culto aqui nesse santuário, se qualquer dessas coisas tem dominado você, você está sob o domínio do pecado e o pecado poderá não ter domínio sobre você quando você confessar a Jesus como único e Salvador de sua vida. Mais uma outra verdade, diácono de plantão aqui trazendo água para o pastor. Bênção. Então, Cristo veio libertar o homem do domínio do pecado. Cristo veio libertar o homem também da condenação do pecado. O pecado condena o homem ao inferno. O pecado condena o homem à perdição. Mas Jesus veio libertar da condenação do pecado. Observe alguns dispositivos bíblicos aqui. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda a humanidade pecou. Não há quem não pecasse através dos nossos ancestrais. Então, todos. Davi menciona no Salmo 51 que nós nascemos em pecado. E em pecado fomos, na verdade, constituídos. Ou fomos feitos, na verdade, dentro da questão do pecado. Então o Senhor quer nos libertar do pecado que condena o ser humano.
do pecado que leva o ser humano à perdição, do pecado que lança as pessoas no inferno. E aqui diz que todos pecaram, mas menciona que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Cristo e pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque é pela graça que somos justificados. É pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, de 8 a 10. Mas também em Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário, a bonificação, o prêmio que o ser humano tem por causa do pecado é a morte. Seja qual for o pecado, inclusive da incredulidade. O prêmio que o ser humano tem é a morte. Mas o texto diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda em Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2, nós temos lá: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que lindo. Jesus veio nos libertar da condenação do pecado. E Paulo fala aos Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Embora pecadores, não estamos debaixo de condenação, porque o Senhor libertou a todo aquele que creu em Cristo da condenação do pecado. E o verso 2 de Romanos 8 diz assim: porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Cristo veio libertar o homem da condenação do pecado. Por pecado de Adão, herdamos esta mazela chamada pecado. Capítulo 3 de Gênesis mostra a queda de Adão e Eva, que trouxe esta pandemia, esta herança para toda a humanidade. Mas naquela mesma queda, o Senhor faz uma promessa. Nós temos lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ou seja, o modelo do evangelho. A primeira palavra acerca do evangelho diz assim: olha, o Senhor disse a eles lá: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira promessa de Cristo, mencionando que da descendência da mulher viria o Cristo, e o Cristo feriria a cabeça da serpente. A serpente que era o diabo. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário e com a sua ressurreição, o diabo foi frontalmente ferido, foi frontalmente golpeado, e todo aquele que crê em Cristo, o diabo também não terá domínio sobre ele. Não pode de forma nenhuma condenar. Cristo veio proporcionar a libertação verdadeira. O texto que lemos de João 8, 32 a 36, diz assim o versículo de número 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te libertar, você será uma pessoa livre. No terceiro aspecto, Cristo veio para ser a verdade que liberta. Cristo veio para ser a verdade que liberta. Aproveitando a data da independência da nação, nós estamos falando da independência do pecado. Você pode ser independente, não dependente do pecado. João 8, 44, mesmo capítulo 8, a hora que os judeus começaram a questionar com Jesus, falando que tinha para o pai Abraão, falando várias coisas, e falando que eles não eram escravos de ninguém, Jesus olha por eles e diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus, ele é a verdade que liberta. Lá em João capítulo 10, verso 9 e 10, nós lemos Jesus dizendo assim:
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. E no verso 10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para libertar. Jesus veio para ser a verdade que liberta. Ele menciona aqui o ladrão, na figura ou tipificando o diabo. Veio para roubar, matar e destruir. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar a satisfação, roubar o prazer, roubar a família, roubar uma opção de coisas. Roubar, inclusive, o seu direito de ser salvo. Em Cristo Jesus, você adquiriu o direito de ser salvo. E você pode fazer jus a esse direito, confessando Jesus como o Salvador de sua vida. Ah, meus queridos, em um mundo de muitas inverdades, de muitas mentiras, de meias verdades, Jesus veio para ser a verdade que liberta. Lá no capítulo 14 de João, versículo 6, nós lemos Jesus, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Concluo esta palavra fazendo a seguinte pergunta: há alguém aqui que nos ouve, na transmissão, aqui nesse tempo, que ainda não foi liberto pelo Senhor? Que ainda não experimentou essa libertação espiritual? Creia nesta noite em Cristo. Toma uma posição diante de Cristo. Aquele que pode lhe dar a independência do pecado. Você não estará mais dependendo do pecado. Aceite o direito de obter a total independência do pecado. A partir de então, você terá uma nova razão de viver, bem como uma vida livre do domínio e da condenação do pecado. Isto crendo em Cristo, a verdade que liberta. Que Ele nos abençoe. Amém? Eu quero orar nesse momento. Orar por você que nos ouve na transmissão. Quem sabe onde você está. Você entendeu que você precisa ser liberto do domínio do pecado, da condenação do pecado. Você precisa de Cristo como a verdade que liberta em sua vida. Se há alguém aqui nesse santuário também, eu quero orar por sua vida. Pedir a Deus para poder proporcionar essa libertação. E orar por nós, pela nossa pátria, para que possamos experimentar uma pátria melhor.